Fala time Caipora, tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 13 de novembro. Iremos utilizar a própria plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Lembrando que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. E inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no WhatsApp. Temos entradas ao vivo aos finais de semana. E também temos a nossa planilha com os resultados de todos os palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala galera, vamos começar nossas análises então? Separei 18 jogos para vocês nesta segunda-feira. Separei Al Jazeera Amman versus El Alia. Separei Al Jazeera para marcar o primeiro gol da partida. Temos 80% de probabilidade de vitória para o Al Jazeera e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Ele venceu 8 e perdeu apenas uma, enquanto o Alia Club tem 0% de aproveitamento, não venceu nenhuma partida nas últimas 9. Últimos jogos no campeonato, o Al Jazeera marcou o primeiro gol na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos Al Jazeera para marcar o primeiro gol. Próxima partida, Trau versus Gokulan Kerala. Separei over 1,5 gols para esta partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Kerala de 60% jogando fora de casa e ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Trau tem 28%, não vence as 5 partidas. No histórico é um pouco equilibrado, temos 3 vitórias para o Kerala, um empate e 2 vitórias para o Trau. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Trau vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos, e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Royal Party versus Vaca Diez. Separei o que para esta partida? Eu separei under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está de 65% para o Real Party e ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Vaca tem 50%. No histórico, uma partida e um empate por 1-1. E verificando em séries, o Vaca não tem empate nos últimos 5 jogos. Verificando nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Steaua Bucareste versus Six Zerada. Separei under 3,5 gols para esta partida. Por que eu separei esta partida com under 3,5 gols? Temos uma probabilidade de vitória de 50% para o Steaua e ele está com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto Six Zerada tem 50%. Temos um histórico de uma vitória para cada lado e a média de gols é de 2,5. Em séries, o Steaua ele não tem vitórias nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em uma das partidas. E nos últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Arad versus Telu. Separei under 3,5 gols também para esta partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória equilibrada para ambas as equipes e o histórico recente das duas equipes também equilibrado, 61% para cada lado de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 3 vitórias para o Stelu, 2 empates e nenhuma para o Arad. E a média de gols é de apenas 2 gols. Em séries, o Arad vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Stelu vem empatando. E nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Skra versus Kalis. Separei under 3,5 gols também para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para as duas equipes e no histórico recente temos 44% de aproveitamento para o Skra e o Kalis tem 50%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 3 jogos e 3 vitórias para o Skra e a média de gols é de 1,5. Em séries, o Skra vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Hut versus Radomiak.
Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória equilibrada para ambas as equipes e a equipe da casa tem 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A equipe de fora tem 39%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 2 vitórias para o Radomiak e média de 2 gols. Em séries, o Hut vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas duas partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Balcani versus Dokagdini. Separei vitória e empate para o Balcani nessa partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória de 53% para o Balcani e ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos empates nas últimas 4 partidas, over 1,5 gols nas últimas 4 partidas também. E verificando os últimos jogos no campeonato, temos vitória e empate na maioria das partidas para o Balcani jogando em casa. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Coleraine versus Glentoran. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória equilibrada para ambas as equipes e a forma recente de 56% de aproveitamento nos últimos 9 para o Coleraine e o Glentoran tem 39%. O histórico de partidas é bem equilibrado entre as duas equipes. E verificando em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Nafta versus Bistrica. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória de 56% para o Nafta e ele está com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Bistrica tem 56%. As duas equipes não perdem a muitos jogos. E no histórico são 3 jogos e 3 vitórias para o Bistrica, e a média não ultrapassa 1,5 gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Porém, nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Real Oviedo versus Cartagena. Separei under 3,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Oviedo de 54% e ele está com aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. Cartagena tem 28%, venceu apenas uma partida nos últimos 9. No histórico, temos 3 vitórias para o Cartagena, um empate e 2 vitórias para o Oviedo, e a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, o Cartagena vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Oviedo não perde as últimas 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, porém under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando nos últimos jogos na casa do Oviedo, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Le Mans versus Châteauroux. Separei under 3,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Le Mans de 48%, e no histórico recente das duas equipes, temos 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Le Mans, e o Châteauroux tem 39%, não vence a 8 partidas. No histórico, 6 vitórias para o Le Mans, 8 vitórias para o Châteauroux e 2 empates, e a média de gols é de 2 gols. Em séries, as duas equipes vêm sofrendo gols nos últimos 8 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Próxima partida, Tolima versus Atlético Júnior. Separei vitória e empate para o Tolima nesta partida. O Tolima tem uma probabilidade de vitória de 47% jogando em casa e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Perdeu apenas uma partida. O Atlético Júnior tem 56%. No histórico são 16 vitórias para o Tolima, 16 empates e 21 vitórias para o Atlético Júnior. A média de gols é de 2,5. Em séries, as duas equipes não vêm perdendo. E verificando os últimos encontros das duas equipes, o Tolima venceu a última partida. E as últimas partidas também tivemos empates. Nos últimos jogos no campeonato, Tolima vem vencendo e empatando em casa na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate do Tolima. Beleza? Próxima partida, Deportivo Cali versus Rio Negro Águilas. Separei under 3,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória equilibrada para as duas equipes e temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Cali e o Rio Negro tem 67%. No histórico, 3 vitórias para o Cali, 5 empates e 9 vitórias para o Rio Negro. E a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Rio Negro não perde nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Cali, under 3,5 gols também em 5 das últimas 6.
Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Próxima partida, Colo-Colo versus Magallanes. Não temos mercado aberto de análises para esta partida. Mas verificando as partidas de histórico das duas equipes, o Colo-Colo venceu a maioria das Copas que ele disputou. Então eu acredito que o Colo-Colo vencerá essa Copa contra o Magallanes, beleza? Próxima partida, United versus Villaricai. Separei under 3,5 gols para essa partida. Temos um equilíbrio na probabilidade de vitória e verificando no histórico, o hashtag tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Villaricai tem 67%. Em séries, o hashtag vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Nos últimos jogos no campeonato, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Bradford versus Marine. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória de 46% para o Marine jogando fora de casa e ele tem 50% de aproveitamento dos últimos 9 jogos. Está sem vencer a 4 partidas. Enquanto o Bradford tem 22%, venceu apenas uma partida nos últimos 9. Verificando o histórico, foi uma partida disputada e foram 9 gols. E verificando em séries, temos 10 jogos que o Marine vem marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos uma vitória por 3-0 para o Bradford. E verificando os últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Avellay versus Chelmsford. Separei over 1,5 gols para essa partida também. Temos uma probabilidade de vitória equilibrada para ambas as equipes. Temos 56% de aproveitamento para o Avellay e o Chelmsford tem 56%. No histórico, uma partida disputada e uma vitória por 3-1 para o Avellay. Em séries, o Avellay não tem passes nos últimos 5 jogos e venceu 4 partidas, enquanto o Chelmsford não perde as 5 partidas, mas tem 4 empates. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols, e nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui e vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera! Trouxe vocês aqui para o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Avellay versus Chelmsford, over 1,5 gols para Bradford versus Marine. Colo-Colo para levantar a taça contra o Magallanes, over 1,5 gols para Coleraine versus Glentoran. Vitória e empate para o Balcani contra o Duca Guidini. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!